Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Você hoje está fazendo a graduação, está fazendo a tua faculdade, mas ainda está meio sem rumo, não sabe como começar, não sabe como fazer, não sabe se vai montar o próprio negócio ou se vai prestar concurso público? Eu sei que esse questionamento deve estar passando pela sua cabeça e eu vou estar ensinando aqui hoje a vocês, mostrando a vocês, aliás, o que as faculdades não te ensinam. E isso é muito importante você saber, principalmente quando você concluir teu curso. Eu passei por essa situação e eu não quero que vocês passem. Então vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, curte, comenta e compartilhe em suas redes sociais e me segue aqui nas redes sociais também. E solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu vou estar falando aqui para você. Se você ficar comigo até o final, você vai saber. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um norte para você. Você hoje que está fazendo um curso de graduação, você que está se formando, tem muita coisa que o curso de graduação não te ensina. E eu vou estar falando aqui hoje para vocês. Então, antes de mais nada, vem comigo aqui, já convida mais pessoas a estarem vindo assistir aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, que quando eu comecei o curso de graduação e tudo aquela expectativa, e toda vez que eu chegava na sala de aula, era interessante que toda disciplina, todo professor que chegava dentro da sala de aula já falava: se você vai fazer esse curso pensando em dinheiro, pode esquecer, você tem que fazer por amor. Ah, se você está pensando que você vai ficar rico, pode esquecer. Se você estiver pensando que você vai ter bastante dinheiro lá na frente, pode esquecer. E aquilo ali começou a me impactar de forma negativa. E eu comecei a conversar com os colegas. Poxa, velho, é sempre desse jeito. Todo professor que chega aqui, ele sempre te bota para baixo desse jeito, dizendo que você não pode viver bem, não pode viver disso, se você espera fazer dinheiro com a tua profissão. Qual o teu intuito, então, ali na faculdade, se não poder viver bem daquele curso que você escolheu para poder estudar? Eu tenho certeza que todo mundo que escolhe algo é para poder incrementar e aumentar, consequentemente, o teu faturamento, a tua rentabilidade. E quando paramos para falar sobre essa questão da graduação e correlacionando com que as faculdades elas não ensinam aos profissionais quando eles se formam, o NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágio, ele fez uma pesquisa relacionada a essas pessoas que acabam se formando, essas pessoas que acabam saindo da faculdade. Então, que é aquele núcleo de estágio, apenas 15% dos graduados, olha só, 15% dos graduados, digamos, de cada 100 graduados, 15 apenas acabam sendo empregados nas suas áreas de formação, nas suas áreas de atuação. E os outros 85% não conseguem trabalhar nas suas áreas. E isso acaba impactando na vida de uma pessoa. E o que é interessante, porque desses 15% que conseguem o emprego na sua devida área, 29,97% é que conseguem permanecer na sua área. Eu, por exemplo, eu tenho muitos colegas hoje que são Uber. Por quê? Porque a área não consegue oferecer o básico para eles. E outra coisa, muitas coisas deixaram, a faculdade, aliás, deixou de ensinar. E isso é muito importante, principalmente quando você está formando ali profissionais, você está formando ali pessoas qualificadas em uma determinada função. Então, assim, ai, Antônio, mas como assim? Uma coisa que você, quando pensa como profissional, um profissional ele tem que saber o quê? Se vender. Ai, Antônio, mas eu não vou trabalhar com vendas, eu vou dar aula, eu vou ser personal trainer. Qualquer função sua, você é importante saber se vender. Uma entrevista de emprego é você se vender, é você apresentar para a empresa o que você tem de melhor e o que você tem de melhor a oferecer para a empresa. Numa entrevista, já se vende. Então não adianta dizer que você, eu não vou trabalhar com vendas, eu não sei me vender. Você se vende sim, você é um bom vendedor. Ninguém melhor para falar de suas qualificações do que você mesmo.
E muitas vezes as faculdades elas acabam não ensinando isso para as pessoas. E quando se trata de colocar então o próprio negócio, digamos assim, eu me formei como educador físico e agora eu quero colocar uma academia para mim. Como? Qual a minha relação de negócios que eu tenho? Como é que eu vou entender de negócios? Como é que eu vou saber sobre o meu controle financeiro? Como é que eu vou buscar esse conhecimento para poder montar um negócio? Nossa, eu sou fisioterapeuta, eu quero montar uma clínica de Pilates. Ou então, nossa, eu sou médico, eu quero colocar para mim uma clínica dependendo da área, eu não sei, mas de ortopedia. E aí, se você não sabe, se você não tem o mínimo possível de informação em relação a se vender, a se tornar um empreendedor, a querer empreender na sua área, querer dar o próximo passo e piscar pela mosquinha azul, como é que você vai fazer isso? Buscando conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento você busca sozinho, o que peca também dentro da faculdade, porque a faculdade em si, ela não te ensina a ser autodidata, a buscar um conhecimento próprio, a instigar você a pensar, raciocinar, cultivar novos conhecimentos que não fixado apenas ali na tua área. E todo conhecimento, ele é importante. Então, assim, outro quesito também que é muito importante é sobre a sutil arte da negociação. O que eu vejo hoje, pelo menos assim, eu me formei em educação física também, e o que eu vejo hoje de muitos profissionais de educação física, principalmente quando eles se lançam como personal trainers, eles não sabem negociar, eles não sabem se vender. Muitas vezes já me deparei com personagens que eles se vendem por uma hora aula muito baixa, desvalorizando cada vez mais o seu trabalho, o seu tempo de graduação e seu tempo de especialização. Porque muitas vezes quando um profissional ele se forma, se gradua, ele já vai buscar uma especialização, que é justamente para dar maior bagagem a ele. Só que ele tem um conhecimento ali da área, mas ele não tem um conhecimento voltado do empreendedorismo. E ele não sabe negociar, ele não sabe chegar e vender sua proposta, o seu peixe, digamos assim, para o cliente. Ele não sabe distinguir o que é valor do que é preço. E valor, sutilmente assim explicando, esdrúxulamente explicando, valor é aquilo que você leva, preço é aquilo que você paga. Então, quando você vende teu produto, quando você vende teu serviço, você vende o valor. Você tem que falar do valor, daquilo que vai somar para o teu cliente. E é aí que começa o processo de negociação. Quando o cliente ele te contacta, olha, eu gostaria de um personal trainer, uma personal trainer para me atender tal dia. Olha, eu sou um personal trainer, assim, assim, assado, eu faço isso, aquilo, outro. Então, quando você me contrata, você acaba levando, isso é um benefício para a sua saúde por conta disso. Então, são vários fatores que entram dentro de um processo de negociação, mas claro que você vai questionar um pouco mais o cliente para descobrir mais coisas sobre ele ou ela. Outro ponto também que muitas vezes as faculdades elas acabam não ensinando é o trabalho em equipe. E quando falamos de trabalho em equipe, não é aquela equipe escolar, mas faculdade tem os trabalhos de equipe ali onde você apresenta seminário em equipe. Eu não falo disso porque muitas vezes quando você se depara no seminário, o seminário nada mais é do que você se aproximar daquelas pessoas a quem você tem maior afinidade. Agora imagine dentro de um ambiente corporativo, onde você se depara com pessoas ali que você não tem tanta afinidade, que você talvez nem conheça, para poder executar um trabalho em conjunto. Como é que você vai trabalhar? Então, essa questão do trabalhar em equipe, do interpretar a ideia do outro, principalmente quando você não conhece bem o outro, fica mais desafiador. Então, isso é importantíssimo, porque muitas vezes você dentro de um ambiente de faculdade, se você parar para analisar, você apoia a ideia da pessoa que está na tua equipe, mas não apoia a ideia da equipe adversária, da outra equipe que está apresentando o seminário. E dentro do ambiente corporativo, não. Você tem que aprender a interpretar a ideia do outro, mesmo que você não concorde, para poder tentar entender o que o outro quis dizer. Então, tudo isso acaba impactando na vida das pessoas quando elas saem do curso de graduação e elas se deparam com o mundo real, principalmente no mundo dos negócios.
Outro ponto também que é fundamental é a questão do fazer network. Como é que você faz o network? Como é que você apresenta? Como é que você apresenta tua proposta? Como é que você tem a tua carta? Como é que você cria a tua carta de apresentação? Como é que você conecta com pessoas que são suscetíveis parceiros? Então tudo isso acaba influenciando no desenvolvimento profissional e no desenvolvimento empresarial de muitas pessoas. O fazer network, muitas vezes, é importante você estar sempre junto em eventos, junto em palestras, ter sempre uma apresentação bem elaborada, se vender. É realmente se vender para que o outro possa comprar. E também a questão do falar em público. E quando eu digo falar em público, eu não digo apenas em apresentar seminário, é em falar em qualquer ambiente, seja num ambiente mais hostil, seja num ambiente mais amigável. Um ambiente mais hostil muitas vezes te leva a um estágio de estresse muito elevado. Então, às vezes, você acaba gaguejando, você acaba não conseguindo pronunciar ou então transmitir aquela mensagem a qual você tinha desejo de falar. Justamente pela hostilidade. Como é que quebra esse gelo? Como é que eu posso me comunicar e falar em público? Gerar aquela comunicação interpessoal de proximidade, fazer com que o outro realmente se conecte comigo. E faculdade muitas vezes não te ensina isso. É como eu disse a você no começo. Quando falamos de grupos de faculdade, você sempre se junta com grupos que você tem maior afinidade, que são as famosas panelinhas. Mas quando é fora disso que você precisa se conectar com pessoas que você nem conhece, com pessoas que têm ideias contrárias à sua, como é que vocês vão chegar a um senso comum? Então são vários fatores que acabam pegando muitos profissionais desprevenidos. Ter interdisciplinaridade, saber sobre outras disciplinas, saber sobre outros conhecimentos. A faculdade, se você parar para analisar, ela já tem a grade curricular específica do curso, mas em compensação ela não abre espaço para você ter uma abrangência de conhecimento. Você não consegue ir atrás de outros recursos que possam incrementar dentro da tua formação. Por exemplo, pegar o exemplo da educação física. Neurociência, ela é fundamental dentro do esporte. Controle emocional é fundamental dentro do esporte. Inteligência emocional é fundamental dentro do esporte. Mas é limitado a questão do conhecimento. Claro que isso possivelmente, se fosse incrementado, levaria mais um ano de graduação para poder você se formar. Mas em compensação, era importante você buscar isso como atividades complementares, não somente dentro da tua área de formação. Outro quesito também que eu fico embabacado, pode-se assim dizer, que faculdade muitas vezes ela não te ensina a liderar, a se tornar um líder. No momento de emergência, digamos que não tem ninguém para assumir determinada responsabilidade, ela não te dá esse aporte, ela não te incentiva para isso. É sempre o esperar pelo outro. Não é à toa que dentro de um ambiente de faculdade, professores, quando ele faz uma pergunta, ele espera alguém responder. É importante você começar a gerar uma autonomia, dar o primeiro passo, a liderar realmente uma equipe, gerir pessoas, gerenciar outras pessoas, principalmente quando você é um líder naquele momento. E é importante você saber comunicar com cada grupo, porque cada grupo ele tem um padrão de comunicação distinto. Analisar o ambiente nesse quesito é também fundamental e é outro ponto crucial, porque muitas vezes faculdades elas não te colocam em ambientes que possam te desafiar, que possam fazer com que você crie novas sinapses neurais para se adaptar àquela determinada situação. Então, assim, analisar novos ambientes é crucial, principalmente quando você chega dentro de um ambiente novo, dentro de um ambiente de trabalho. O que eu posso fazer de melhor nesse trabalho aqui, nesse meu setor, digamos assim? O que eu posso melhorar nessa sala? O que eu posso trazer para essa sala que eu possa complementar?
e trazer a melhor solução para vocês. Então, analisar ambientes é crucial. Liderar reuniões também, por exemplo, faculdades não te ensinam. Eu lembro-me muito bem da época de uma das minhas graduações, o professor, ele acabou nos colocando no debate. Ele pegou, nos colocou em círculo e sempre tinha uma pessoa que tinha que liderar todo mundo. Foi o único professor que eu vi fazer isso, que era um professor de ética. E assim, ele colocou cada pessoa para ter autonomia, para dar a vez. Por exemplo, quando gerou o debate, uma pessoa ficava controlando, olha, agora é o momento tal de fulano, agora é a vez de fulano, é a réplica, é a tréplica. E assim ia gerando e controlando aquele debate. Então ele separou em grupos justamente para fazer isso. E isso é você aprender a liderar determinadas reuniões, liderar tempo, liderar equipe, fazer com que todos ali presentes possam falar. Contratar pessoas. Contratar é algo bem desafiador, principalmente quando você faz uma contratação errada. Gente, você pena, viu, pra caramba. Então, faculdades elas não te ensinam a contratar. E contratar vai muito mais além do que colocar uma pessoa para produzir para você. Contratar é você trabalhar com material humano, com pessoas que têm sentimentos e emoções. Vai ter dias que aquela pessoa vai estar altamente produtiva, vai ter dias que aquela pessoa vai estar desanimada. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Gerir projetos também. Faculdade não te ensina a gerir projetos. São poucas as faculdades. Aliás, algumas faculdades de gestão, elas podem te ensinar algumas coisas assim. Mas quando você vai pega para capar mesmo, é onde você vê o buraco mais embaixo. É onde você vê que o gerenciamento de projetos e de processo dentro de uma empresa é mais desafiador. Chega a ser até muitas vezes estagnador quando você se depara com os desafios que você encontra, principalmente quando se remetem a prazos que estão quase acabando. Outro ponto também, o estabelecimento de metas, também que são cruciais. Eu vou até tentar correr um pouco mais aqui, porque o vídeo já está se tornando bem longo. Estabelecer metas é crucial, principalmente quando você tem um projeto para entregar. Estabelecer meta é crucial para você entregar um produto ou um serviço para o cliente, é trazer resultados, ser produtivo também. Às vezes, quando uma parte do processo ele está falhando, é porque alguma coisa na produtividade não está surtindo efeito. E é importante você começar a trabalhar isso dentro do ambiente colaborativo, dentro do ambiente onde tem mais pessoas. Trabalhar também uma inteligência financeira, você saber gerenciar o teu financeiro, saber distinguir aquela renda específica que você tem ali para gastos, aquela renda específica que você tem para novos investimentos, aquela renda específica para novos projetos. É importante você começar a ter essa inteligência, lidar também, outro ponto, lidar com erros, e isso inclui muita inteligência emocional. Você aprender a lidar com erros e aprender também com eles. Errar é humano, sempre vai acontecer. Tem pessoas, às vezes, que cometem o mesmo erro várias vezes. Mas é importante você saber ensinar, conduzir e orientar essa pessoa. E quando nos deparamos em empresas, às vezes é uma pessoa recém-formada, quando ela erra, ela não sabe lidar com o próprio erro, ela se sente tão cobrada, ela acha que aquele conhecimento que ela teve na faculdade, ela precisa retomar a faculdade para poder suprir esse erro. Muitas vezes nem há necessidade. Às vezes ela pode aprender com o próprio erro também. Desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional é crucial dentro do ambiente corporativo, principalmente porque hoje você contrata uma pessoa pelo coeficiente intelectual, mas você demite ela pelo coeficiente emocional. Uma pessoa que não sabe lidar com as próprias emoções, principalmente em ambientes estressantes, não é nem um ambiente estressante, mas em momentos desafiadores, ela é uma pessoa que acaba sendo demitida. Outro ponto também, a questão da criatividade, você ser criativo. Faculdade muitas vezes ela não te ensina, às vezes você pega aquele Ctrl+C, Ctrl+V e pronto, entrega um trabalho ali batido. É aquela transmissão de conhecimento e pronto, mas não te faz buscar o aluno, o discente, o egresso ali,
criar em cima daquele conteúdo, a ter um raciocínio crítico sobre aquele conteúdo. Ter pensamentos críticos é crucial. E quando eu falo crítico, não é criticar algo de forma pejorativa, mas sim você desenvolver um pensamento sobre aquele outro pensamento, sobre aquela frase, sobre aquele conhecimento. Você ter seu próprio discernimento daquele assunto. Porque muitas vezes eu posso estar vendo, assistindo um conteúdo que um colega meu possa estar assistindo no mesmo momento que eu, mas termos interpretações diferentes. Então, isso é fundamental. Inteligência relacional também, você aprender a se relacionar com o outro. Não, é sair daquela patotinha, é sair daquele grupinho ali da tua panelinha e começar a se relacionar com outras pessoas que você conheceu naquele dado momento. E isso entra muito a questão da comunicação. Qual o seu poder de influência? O que é que você precisa fazer e é importante você fazer para que aquelas pessoas comprem a sua ideia, para que aquelas pessoas acatem aquilo que você está querendo fazer. Então, tudo isso acaba entrando. Outro ponto também é terminar tudo aquilo que você começou, que muitas vezes as pessoas costumam começar e deixar. É como um trabalho inacabado. Quando você pega um projeto, quando você começa a trabalhar dentro do ambiente, que você tem um prazo definido, é importante você começar a trabalhar dentro desse prazo. Quais as metas a serem batidas? E quando se fala também, lembra no começo do vídeo, quando eu falei sobre a questão do professor que sempre dizia na sala, você está entrando na faculdade por dinheiro, pode esquecer, você não vai enricar, você não vai fazer isso. Eu cheguei para os colegas e disse o seguinte, o próximo professor que chegar falando isso, disse assim, que se ele chegar e dizer, se você entrar na faculdade para enricar, pode ir embora. Se você entrar na faculdade para ganhar dinheiro, pode ir embora. Você não vai enricar trabalhando na sua função. Por um lado, eles têm razão. Mas, claro que há profissionais. Quando você monta seu próprio negócio. E foi dito e feito. Quando um professor chegou, que ele começou a falar isso novamente, eu simplesmente peguei minhas coisas, me levantei, passei por ele e fui embora. Antes de eu sair, ele perguntou, para onde que você está indo? Aí eu disse assim, eu estou indo embora. O professor não disse que se eu estiver esperando enricar com minha profissão, eu fosse me embora, porque eu não ia enricar nunca, então eu estou perdendo meu tempo aqui. Fui-me embora, naquele dia eu não assisti aula. E assim foi. Não é à toa que quando eu me formei, eu fui buscar novos conhecimentos, eu fui entender do ambiente empresarial, eu fui aprender a me vender. Porque eu tenho que pensar o seguinte, eu sou profissional, estou me formando, eu tenho que pensar como empresa. Eu não tenho que pensar como um colaborador, mas sim como uma empresa que está querendo fechar negócios. Meus amigos e minhas amigas, esse vídeo ficou até um pouco mais longo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comente, compartilhe em suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Fui!